Essa na Foto segue em mais uma entrevista. Dessa vez nós vamos conversar com a empresária e pré-candidata a deputada federal, Márcia Diniz, que vai nos contar um pouco de sua história. Márcia, então, fala um pouco das suas origens pra gente. Como foi sua chegada na Vitória, lá na sua origem? Vamos resgatar isso um pouco. Vamos. Bom, eu sou vinda do interior de Minas Gerais, eu nasci em Ação Social, Vila Calixto, município de Resplendor. A minha raiz é mineira e em 1978 eu vim com os meus pais, José Soares e Adalete, e mais 4 irmãos para Vitória. Isso. Como é que era a vida naquela época, 1978, né? Nós viemos em 1978 e a vida na roça é a mesma vida de hoje em dia. Porém, a gente pensa que hoje não existe mais roça, mas continua existindo roça. A nossa vida cotidiana era ajudar os pais em casa, era estudar na escola que nós tínhamos e ir à igreja e muitas vezes, visitar uns amigos. Isso. E o cenário que você encontrou aqui em Vitória? Como é que era Vitória? Já se vão mais de 40 anos, né? Sim, foi tudo uma novidade, porque em 1978, quando nós desembarcamos ali na Vila Rubim, nós viemos morar em Andorinhas. Andorinhas era um bairro de palafitas, então foi muito diferente para nós, porque nós estávamos acostumados a subir nas árvores e colher as frutas e tirar as batatas do quintal, ajudar os pais, plantar o milho. Essa era a nossa rotina de crianças que ajudam os pais. E foi muito diferente porque nós começamos então a ter uma ideia diferente de comunidade. Então eram muito mais pessoas e a gente tinha que se condicionar agora àquela nova rotina. Inclusive do dia que a maré subia e o dia que a maré baixava. Quer dizer, muitas dificuldades, né? Foi uma época difícil. Foi muito difícil. O meu pai veio para Vitória para trabalhar. Ele arrumou um emprego e ele tinha o objetivo de trazer os filhos para poder estudar. Porque onde nós estávamos, meu irmão, que era mais velho, José Geraldo, já não tinha mais essa condição naquela escola. Essa Ótimo. Escola não oferecia. Pegando a sua deixa, vamos falar um pouquinho da sua família. Sim. Fale pra gente um pouco do seu pai, de sua mãe, das origens, né? Bom, meus pais são pessoas simples, como eu aprendi, né? Nasceram também no interior de Resplendor, em Minas. Eu falo interior porque é naquela região ali entre Aimorés e Mutum. O meu pai foi um grande herói ao tentar sair, né, e ao tentar buscar uma condição melhor para a família dele. Nessa época, ele já tinha 5 filhos. Né? Eu sou a terceira de 6 irmãos. Primeiro 2 homens, veio eu, veio uma outra menina, um menino, e posteriormente em Vitória nós tivemos uma capixaba que nasceu em 1979. Então meu pai, uma grande decisão que ele tomou na vida foi vir com essa família para tentar uma vida melhor em Vitória. E sua mãe sempre ajudando, né? Sempre E próximo. minha mãe sempre acompanhando. A minha mãe foi uma resignada, é uma resignada, né? O meu pai hoje já não é vivo, mas a minha mãe, a Dalete, ela trouxe todos nós no controle, na disciplina, né? No respeito ao nosso pai, que saía todos os dias para trabalhar. E de um valor inestimável, porque assim, o meu pai, ele foi por muitos anos, depois desse primeiro emprego que ele conseguiu, ele foi por muitos anos zelador da primeira igreja batista de Vitória. E o nome dele é José Soares de Oliveira, mas ele era habituado que todo mundo chamasse ele de Zé. E ele achava que Zé era um apelido assim, ele era um Zé, ninguém. E ele era um pouco assim, com toda a novidade que ia acontecendo, com todo o valor que nós filhos tínhamos a ele, ele achava que não era o suficiente na sociedade. Até que ele foi galgando lugares, a gente como família foi crescendo todos os juntos, né? E um dia ele foi chamado de José Soares de Oliveira. E aí ele se sentiu reconhecido. Que ótimo, que bonita história. Fala um pouquinho pra gente, Márcia, da sua formação. Você é turismóloga, não é isso? E sua experiência profissional? Exatamente, eu sou turismóloga formada pela Faculdade de Guarapari na 2ª turma.
Inicialmente, eu concluí o meu ensino médio no colégio estadual, eu fiz secretariado, num tempo em que a escola pública, o colégio estadual, era muito valorizado, né? Quem estudava na escola pública era porque fazia um concurso e seguia seus estudos. Então, depois dessa etapa, eu fui trabalhar, porque eu não tinha condição de dar sequência, a única faculdade que tinha era a UFES, e eu fiquei de suplente, mas confesso para você que eu nem fui lá tentar insistir para estudar, porque trabalhar para mim, ganhar o meu dinheiro, ajudar na minha casa, era mais importante do que estudar. E aí eu fiquei um tempo sem estudar, posteriormente eu já trabalhando, já numa estrutura familiar mais sólida, né? Porque o meu pai continuava trabalhando, meus irmãos começaram a trabalhar, todos eles ajudavam em casa, eu comecei a trabalhar, eu também ajudava em casa. Então a gente foi se estruturando a ponto de, quando eu entendi que nós já estávamos estruturados, já não morávamos lá naquele primeiro endereço há muito tempo, meu pai já tinha construído uma casa, aí eu falei, agora eu vou voltar a estudar. E a opção pelo curso de turismo foi porque eu já atuava na área, eu trabalhei por muitos anos com locação de veículos, então eu já vivia todo esse universo do turismo. A gente está falando de qual ano? Década de 90? Não, antes de 90. Eu comecei a trabalhar... Não, da faculdade de turismo. Da faculdade. Da faculdade, efetivamente, eu estudei em 93, 94, 95 e 96. E opção por Guarapari? Distância de 50 km todo dia? Não, é a falta de opção, né, Fabrício? Eu ouvi dizer, inclusive, que você foi motorista de van. Uma das pioneiras a dirigir van, gente, a guiar uma van aqui no Espírito Santo. Fala um pouco pra gente dessa experiência. Pois é, nessa época eu trabalhava em locadora. Quando eu dei início à faculdade, eu estava trabalhando em Porto Seguro e eu tinha feito a inscrição para fazer administração no UNESC, em Colatina. Porém, em seguida eu vi que tinha a segunda turma de turismo em Guarapari. Eu falei, não, muito mais a ver comigo. Eu já trabalho nessa área, já tenho esse olhar, então eu fiz e passei em Guarapari. Nessa época também a gente precisava fazer uma prova e comecei esses estudos. E a gente tinha um ônibus, né, que levava e trazia. Porém, o meu endereço, eu morava em São Cristóvão, Maruípe, era bem fora de mão da rota da maioria das pessoas. Então, por muitas vezes, eu descia na Praça do Eucalipto e caminhava até São Cristóvão. Às vezes, ele me deixava perto do quartel da polícia e outras vezes, já um pouco mais lá dentro de São Cristóvão, mas eu ainda tinha que subir o morro. Como eu trabalhava com locação, eu tinha uma turma mais chegada, de cerca de 12 pessoas, contando comigo, e eu trabalhava numa locadora que foi das primeiras até a van, aquela besta, a antiga besta. E aí eu propus para o meu patrão de que eu alugasse esse carro e que eu fosse dirigindo essa besta para Guarapari com os meus colegas. Eu confesso que eu olho para trás, eu nem sei como que eu fiz isso. Mas eu dirigi durante 6 meses. Eu saía do meu trabalho às 6 horas, às 18 horas. Já pegava algumas pessoas no caminho. 18h30 eu estava na cabeça da terceira ponte. E o trânsito já era ruim, né? O trânsito era bem ruim. Não tinha a duplicação da Rodossol. Imagina. Então era mão e contramão. Então eu ia assim, e Deus me guardou durante todo esse tempo de uma forma muito especial. Para não dizer que eu nunca tive problema, uma vez um pneu estourou e eu parei e troquei. E olha que foi logo depois da Kombi, hein? Kombi também chegou a precisar de Kombi? Não, pois é, teve Kombi também. O que acontece? Eu ia no carro que tivesse disponível. Então, primeiro era uma besta com ar-condicionado. Ó, tava top. Aí, logo em seguida, o dia que não tinha esse carro, tinha outra besta, sem ar-condicionado. Tava bom também. Mas e o dia que não tinha nenhum desses carros disponível? Eu ia de Kombi. Eu confesso para você que não era muito bonito olhar para mim, não. Porque como a Kombi não tinha ar-condicionado e eu tinha que deixar as janelas abertas para o pessoal não sentir calor. Eu que era motorista, eu
tinha que encarar. Então eu prendia meu cabelo e colocava um bonezinho para trás, para não me atrapalhar a visão. E eu ia dirigindo e eu fui todos os dias contente. Achava que era tão normal o que eu fazia e fiz isso durante 6 meses, quando depois eu dei passos a mais na minha vida, também com uma outra colega, e fomos juntas. Maravilha. Márcia, você pegou toda essa evolução do turismo. Sim. Aproveitar a oportunidade, é uma revolução, né? Esses últimos 30 anos, que é o tempo que você atua praticamente, né? 25, 30 anos. É muita mudança, muita novidade, é muita tecnologia, né? Olha, uma revolução. Nós vimos tudo acontecer, né? No primeiro momento, eu vi, em parte, o Espírito Santo ser construído. Porque quando eu trabalhava com locação de veículos, eu atendia as pessoas que vinham para a CST, para a Vale, para a Fibra, né, que na época era Bahia Sul. Então, todas essas grandes empresas, muitos engenheiros, muitas, né? Aracruz Celulose, Bahia Sul é mais ao norte, porque Fibra hoje é Aracruz, sim. Né? Então, eu como observadora do mundo, eu já prestava atenção no Espírito Santo. E às vezes quando as pessoas falavam, não, o Espírito Santo é um estado assim, eu falei, gente, mas o estado do Espírito Santo é maravilhoso. E tive a oportunidade de, nesse aprendizado, também olhar com o olhar do turismo, porque as pessoas chegavam e elas não sabiam o que fazer em Vitória, não sabiam o que fazer aqui no Espírito Santo. Então, eu lia todos os jornais. Na época eram 2. Faltavam profissionais capacitados também, exatamente. Né, então eu sempre procurava me inteirar sobre tudo para dar aquele atendimento especial. Então nessa época eu nem pensava em fazer turismo, né? Eu pensava que eu ia trabalhar com locação, cheguei a galgar posições importantes, né, na área. E aí quando efetivamente eu voltei para mim, que eu senti a necessidade de me preparar academicamente, que eu fui fazer esse curso, na verdade era só colocar em métodos, né, o que eu já sabia de vivência, que eu já tinha esse olhar. Você já saiu na frente, né? Exatamente. E aí, em seguida, por um tempo, eu trabalhei numa empresa que não era ligada ao turismo, né, era do comércio. Eu vendi pneus, eu fui a melhor vendedora de pneus do Espírito Santo, quiçá do Brasil. Mas, então, nessa época, eu pensava que aquele momento que você sai da faculdade, não, agora eu vou ganhar dinheiro, eu vou melhorar a minha muita vida. Criatividade, né, para fazer isso. Bastante. E a gente precisa muito no turismo também, né, para vender pneu. E aí, em seguida, num momento de mudança, eu me associei, então, ao meu irmão na agência de viagens. E eu passei por tudo. Eu emiti bilhete na mão. Eu encarnei o bilhete, eu lembro disso. Viajar de avião, então, era só rico, né? A internet era discada e a gente, mesmo em seguida, quando algumas companhias aéreas lançaram seus próprios sites, o sistema de reserva, ele ainda é um método bem diferenciado, né? O que as pessoas veem na internet, como é que a gente chama? De face, né? No visual da internet não é nada do que tem na profundidade de uma reserva aérea, no que envolve todas as companhias aéreas. Então, assim, a gente passou por várias coisas. Primeiro, o advento da internet. Fax, né? Era fax também, né? Eu passei até telex. Eu peguei as facilidades parte. Que tem hoje, né? Isso exige mais, inclusive, dos profissionais que estão na área, né? Cada vez mais. Eu digo, o cliente hoje está mais bem informado, né? Ele chega na agência mas informado. Eu digo que hoje, de certa forma, ter transformado tudo isso no virtual tem sido muito difícil para trabalhar. Porque a gente que sabe como as coisas funcionam, ainda sempre a gente vai precisar do ser humano. Às vezes a gente liga para uma assistência de alguma até companhia aérea, principalmente nesse momento que o pessoal atendeu muito home office, muitas companhias aéreas contrataram pessoas inabilitadas. Então, o que acontece? A gente ligava, a gente sabe do que se trata, a gente sabe o assunto, a gente sabe como resolver, e quando você questiona aquele atendente que só sabe superficialmente, ele desliga a ligação na sua cara. Então, a gente passou por tudo isso. Então, essa mudança
na forma, né, que nós saímos lá do telex, fomos para o fax, em seguida para a internet, o bilhete deixou de ser físico, ele começou a ser virtual, as pessoas começaram a entender e pensar que não precisava do agente de viagens, porque não, eu consigo resolver tudo, eu tenho a mágica da internet. As companhias aéreas também pensaram, não, eu não preciso do agente de viagens, se frustraram, a pessoa vai comprar direto de mim. E, na verdade, nós chegamos a um ponto que novamente está sendo feito o caminho inverso. O agente de viagens, ele é uma peça fundamental na construção de uma viagem, né? Você consegue fazer uma viagem personalizada, você consegue diminuir o seu tempo e tirar até de você muita responsabilidade. É um consultor, né? Exatamente. Quer dizer, eu compro tranquilo, se der algum problema a pessoa ali vai ter esse resolver. Suporte, né? Márcia, eu queria que você falasse um pouquinho das vezes. Quem foram as pessoas que mais te influenciaram ao longo da sua trajetória? Se você pudesse citar algumas pessoas, ou foi a própria família, alguns pensadores, algum professor específico, líderes, enfim. Olha, eu poderia citar. Primeiro, os meus pais. O meu pai sempre foi um cara muito rígido, mas dentro do conhecimento dele, a rigidez e a disciplina... Falava com olhar, né? Os pais antigos. A rigidez e a disciplina era a forma dele manter todo mundo na linha. Né? A minha mãe foi uma lutadora que, enquanto meu pai saía de casa para trabalhar, ela também saiu, ela nos levou e nos manteve ali na linha, com a doçura, claro, que cabe à mãe, né? Ela nos defendia muitas vezes. Mas eu tenho uma tia que se chama Eunice, essa tia minha é uma visionária. Ela, no interior de Resplendor, na Igreja Batista Monte das Oliveiras, ela era uma pessoa à frente do tempo. Ela tanto dirigia uma peça de teatro, ela fazia o cenário da peça de teatro, ela ensaiava os atores, ela produzia as roupas das pessoas. E ela fazia de tudo, ela fazia o bolo da festa, ela fazia o vestido de noiva da festa. Então, um ser humano assim, muito, muito especial. E um ser humano não era um ser humano dengoso, não, era um ser humano firme e que ajudou muito, não só a mim, mas muitas pessoas, mas principalmente a minha família, o meu pai e a minha mãe. Então, a nos criar, ela tinha... A voz dela era como se fosse uma mãe. Se ela tivesse que bater na gente mesmo para demonstrar, assim ela fazia. Essa é a minha tia Eunice. De professoras, eu me lembro da Maria de Lourdes, que era minha professora de português. Ela tinha a letra mais linda, eu digo tinha porque eu nunca mais consegui encontrá-la. A letra mais linda que eu já vi. Ela tinha a elegância, a delicadeza maior que uma professora podia ter. E assim, é uma lembrança maravilhosa da Maria de Lourdes e eu imaginava, eu quero ser como ela. Isso aí, apesar de um pouco espevitada, era um pouco difícil. E tinha uma outra professora também que se chamava Marilda, era professora de História e ela era uma pessoa muito... conseguia levar a classe a pensar. Então, é uma pessoa também bastante marcante para mim. Fala um pouquinho de religião. Você segue alguma religião específica? O que é religião para você? Sim, eu sou batista, eu cresci num lar batista. Quando eu cresci, os meus pais já frequentavam essa igreja. Eu fui batizada nas águas de um rio. E confesso para você que eu fui batizada vésperas de vir para Vitória e eles falavam assim, a pessoa quando se batiza, ela vai ser diferente, ela é transformada, então você vai ser um ser diferente. E eu, na minha meninice, eu achava assim, não, agora eu vou ser quietinha, agora eu vou ser a mais obediente, agora eu não vou resmungar. Interessante. Eu achava... E no dia a dia não tem como, né? Assim... aí eu me batizei, Fabrício. E aí de vez em quando eu me pegava fazendo coisas de criança mesmo, né? E eu pensava, nossa, deu errado. Deu errado esse negócio aí, eu tô com vergonha de Deus.
Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai entendendo. Nada como e maturidade, assim, né? nós viemos para Vitória e por muitos anos eu frequentei a Igreja Batista do bairro da Penha. E ali eu tive muitos conhecimentos, Sim. Foi uma igreja com participação da comunidade. Eu acho que a religião e principalmente a organização batista me ajudou muito a forjar não só a mim e os meus irmãos, né, nos princípios, na convivência social, no respeito e principalmente o amor de Deus que nos conduz. Então eu acredito em parte aos meus pais, com a educação dele, e em parte a religiosidade e a igreja, o caminho que eu segui e onde eu estou hoje. Então, Márcia, ótimo. Vamos falar um pouquinho então agora a questão da política. Você é filiada, você vai ser candidata, né, pré-candidata, por qual partido? Pelo PSC, que é o Partido Social Cristão. Fala um pouquinho desse partido pra gente, as coligações que... Pois é. Esse ano não terão coligações, né? Esse ano vai ter uma federalização. Antigamente a coligação você podia se juntar com um partido menor, com um maior, e aí você fazia campanha, se unia ali e depois cada um seguia seu rumo. Dessa vez, com a federalização, se você se federalizar com algum partido, você deve seguir até o final do seu mandato, você não pode mudar de partido. 4 anos, né? Então Exatamente, você tem que seguir junto. Seguir junto. Então, como que eu cheguei ao PSC? Apesar de, às vezes, a gente falar a palavra PSC, sonoramente o S e o C parecerem, né, ter outro sentido, mas é o Partido Social Cristão, é um partido de direita, né, totalmente alinhado às pautas do nosso presidente Jair Bolsonaro. E eu cheguei até esse partido depois de buscar outros partidos, de conhecer outros partidos. E como que eu vou dizer? Essa decisão ela foi acontecendo naturalmente à medida que eu fui conhecendo pessoas, à medida que eu fui entendendo o processo eleitoral, como que você consegue eleger um deputado federal, o que se chama legenda, o que se chama coeficiente. Então eu entendi que para minha história, uma pessoa que não tem histórico político, que não tem capital político, nesse partido foi o que eu melhor me identifiquei para começar o meu trabalho. E também com as pessoas que me acolheram. Sim. Né? Porque isso também é importante, uma questão de confiança. As pessoas questionam, né? Quer dizer, você nunca foi vereadora, você nunca foi deputada estadual, já está partindo para ser deputada justamente por isso, né? As pessoas pensam que se candidatar a deputado federal é como se fosse um segundo ou um terceiro passo depois que você está na política. Talvez porque muitas pessoas elas queiram aprender um pouquinho sobre o que é a política. Eu já penso diferente, eu já tenho um olhar muito mais amplo de pautas, de interesses do Brasil e do Espírito Santo em geral. Então, talvez por ter esse olhar, eu entendo que as minhas pautas e os meus interesses, o que eu defendo, ele está muito mais aberto e muito mais ligado ao Brasil em geral do que somente ao Estado do Espírito Santo. Claro, eu eleita vou representar o Espírito Santo, mas eu sim posso contribuir e devo contribuir e vou contribuir para que o Brasil inteiro tenha um novo tempo na política. Então, fala pra gente, por favor, seus 3 temas centrais, Márcia. Aquilo que você pretende se nortear ao longo dessa jornada, né, se você dando tudo certo, você na eleição. Bom, eu sempre penso em tudo no início. O que nós todos precisamos é de tudo no início, de infraestrutura. Quando eu falo de infraestrutura, é em tudo. É na saúde, é na segurança, é no transporte, na moradia.
tudo isso influencia na vida do cidadão. Porém, hoje a gente tem visto uma política de bijuteria, de só fazer um enfeitezinho lá no final, enquanto que muitas vezes você precisa do hospital e não da emenda para conceder X mil reais para aquele hospital continuar funcionando. Às vezes você precisa da forma estrutural. Eu vejo hoje o Espírito Santo, pela vocação turística que ele tem, uma das minhas, eu não diria bandeiras, para que eu quero ir para Brasília? Para apoiar N projetos de infraestrutura que estão lá e que muitas vezes os políticos, e não cabe a mim, eu não estou falando mal de ninguém, mas é mais fácil aprovar aquela coisa que dá mais voto, que chama mais atenção, que tem mais apelo, até por causa da sociedade mesmo. A sociedade, ela cria tantas demandas que parecem mais urgentes que elas se esquecem da realidade. Vou te falar, o que é falta de segurança numa cidade como a nossa, Vitória, pode ser falta de oportunidade no interior do Espírito Santo. Pode ser falta de oportunidade no sul da Bahia. Por quê? O indivíduo está lá, ele não consegue trabalho ou ele não consegue uma condição de moradia. Assim como meu pai, né, veio do interior, muitas pessoas vêm tentar a vida na cidade. Muita gente de Minas Gerais também. Exatamente. Então, essas pessoas oriundas de lugares em que não conseguiram se fixar, seja porque não conseguiram trabalho, seja porque não conseguiram estudos para os filhos, seja porque não conseguiram saúde, a tendência é que ela procure o grande centro. Quando ela procura o grande centro e ela não consegue se inserir ou não consegue arrumar um trabalho, não conseguem se manter, poucos são os que se mantêm fiéis aos seus princípios. Poucos são os que voltam. A maioria pode cair na pobreza e muitos, inclusive, vão para as drogas. Então, assim, não estou generalizando, mas quando você fala assim de segurança pública hoje e a falta de oportunidade não é na linha final. A falta de oportunidade não é aqui em Vitória. A falta de oportunidade é de onde essas pessoas vieram. Lá na origem. E isso é em tudo. Então, como que a pior aspecto as raízes, né? Exatamente. Exatamente. E quando você sai dessas raízes familiares e vem para um grande centro, você perde a referência e de com quem você pode contar. Isso. Então isso já vai criando toda outra demanda e o Estado começa a ficar responsável por essas pessoas, quando em muitas coisas quem deveria ser responsável são as famílias, né? Então eu sempre falo de infraestrutura. Na questão da segurança, eu tenho estudado e tenho... talvez ainda não o suficiente para falar aqui com clareza, mas sobre a revisão do nosso Código Penal. A gente vem sofrendo sim com essa violência na ponta. E essa violência na ponta, ela só vai ser resolvida na dureza. Com pulso, né? No pulso. Então, não adianta achar que essa turma que está aqui vai ter salvação. A gente vai tentar, mas se não tiver um pulso firme, se não tiver as leis aplicadas, a gente, infelizmente, vai enxugar gelo. Isso. Lei é para ser respeitada. Exatamente. E o que não falta são leis, né? Falta ser respeitadas, né? O que acontece é que o nosso Código Penal ele é bastante antigo. E então, muitas pessoas se fizeram valer e acham brechas e fazem com que bandidos, muitas vezes, claramente, eles sejam soltos e voltem novamente a oprimir a sociedade. Então, e com a sensação de impunidade faz pior às vezes, né? Exatamente. É um caminho sem volta. Com esse, a facilidade. Uma bola de neve. A facilidade é um caminho bem curto, né? Para a gente se perder. Ô, Márcia, a questão de direita e esquerda, né? A eleição está se polarizando. Como é que você conceituaria ou explicaria melhor para a gente? O que é ser de direita? Eu estive pensando sobre isso, Fabrício, e às vezes, outro dia eu até fui falar com uma pessoa que o meu partido era de direita. Ele ficou olhando assim, porque ele estava até num lugar mais abaixo que eu, e eu disse, olha, eu penso isso, penso aquilo, penso mais essa coisa, e ele ficou me olhando, eu falei, porque eu falei para você que eu sou de direita, e às vezes quando a gente fala assim, fica todo mundo assustado, pensando que é uma pessoa muito radical. Eu não vejo isso, até porque o Brasil, nós não temos uma identidade clara
do que é isso. Nós estamos construindo essa definição. Isso está mais à tona agora, né? Mas eu me lembro, quando eu comecei a ter os meus primeiros pensamentos políticos e entender, era a Arena e MDB. Então eram dois partidos, né? Então, para mim, hoje, a direita, e eu digo que eu sou direita, é o indivíduo que vai construir a sua vida como meu pai, com os próprios valores, com o fruto do seu trabalho. Ele vai querer, sim, que as leis sejam aplicadas e ele não vai se permitir, dentro da facilidade, se corromper. Então, existem N coisas. Nem todo mundo que é de direita, ele é protestante. Ele pode ser católico, mas ele é de direita. Não é a regra, porque existem muitos fatores que vão organizar a nossa, que vão nos fazer a sociedade. Um gosta mais da igreja, o outro gosta de um baile, o outro gosta de pescar. Cada um vai construindo, mas sempre com seriedade, com o valor da família. Nós somos um país cristão e eu acho que isso sim tem uma grande influência, é um valor que nos conduz. Então, se eu fosse me definir como direita, eu sou uma pessoa que tento não me corromper todos os dias. Eu sou uma pessoa que trabalho, que pago as minhas contas, que ajudo quando possível, mas eu cuido de mim, da minha família e dos meus amigos. E desde quando a gente resolveu que a gente tem que ser bonzinho o tempo todo, que todo mundo é igual, as coisas começaram a ficar. O que mais te aflige, em linhas gerais, na esquerda? Pegando a sua deixa. A conveniência, a facilidade, fazer o bem com o dinheiro dos outros. Porque o que mais você vê é ONG disso. Vamos ajudar não sei lá o quê. Isso criou na gente uma opressão. E muitas empresas, grandes empresas inclusive, elas começaram a fazer dessa facilidade aí um meio de vender. Por exemplo, vamos falar aqui, pode falar um nome de uma empresa? Se o McDonald's, por exemplo, pegasse o dinheiro que ele resolve ajudar, pegasse e ajudasse e ficasse quietinho, tudo bem. Mas não, ele diz que ajuda e quer vender sanduíche para você. Se a Natura, que quer ajudar alguém, ela pegasse o dinheiro dela e ajudasse e ficasse quietinha, mas não, ela quer dizer que ela é boa e fala para você, compre o meu perfume que você está ajudando. A Ponte, terceira ponte, ela entra na campanha, em vez dela pegar o dinheiro dela, ajudar quem ela quiser e ficar quietinha, o que ela faz? Doe seu troco. Então a gente está toda hora sendo oprimido para ser bom. Então, isso para mim não é bom. Isso para mim é você criar um mundo fantasioso. Além do que... Uma ficção, né? Quase. É uma ficção. Então, o que a esquerda prega dessa igualdade, que nós temos que ser bons, isso não existe. Isso não existe. Eu olho por mim. Quando eu vim do interior de Resplendor estudar na Escola Siciliana Abel de Almeida, primeiro eu estudei na escola ali da EMESCAM, que era Maria Alvina Cláudio Correia, uma escola de 1ª a 4ª série. Eu senti claramente a diferença entre mim e aquelas pessoas que já existiam nesse meio. Mas eu não me senti inferior e tinha que ter alguma coisa porque eu tinha vindo da roça, não. Aliás, eu era até discriminada, porque eu era muito branquinha. Sim. Eles me chamavam de tudo quanto é leite azedo, mas eu não estava. O que você sentiu, Márcia, foi a necessidade de se empenhar, de estudar para avançar. Exatamente. Né? Com o mérito do meu trabalho, sim, dentro da minha condição. Do seu esforço. Exatamente. Hoje, eu faço assessoria de visto americano. Já há algum tempo eu me especializei nisso. E eu vejo, Fabrício, o quanto o Brasil... ele criou um status de pessoa que tem faculdade. Sim. Não é isso que move o mundo. O que move o mundo é quem trabalha. E principalmente com o mundo virtual do celular, as pessoas acham que com um clique a vida delas está resolvida. E isso não acontece. O que acontece é que o que move o mundo é o pedreiro, o que move o mundo é o carpinteiro, é o motorista do ônibus, né? É o técnico, é a pessoa que faz o pão de queijo, não é
o aplicativo que você clica e o pão de queijo chega para você. Então, muitas pessoas, voltando à questão da assessoria do visto que eu faço, muitas pessoas às vezes chegam aqui, elas se sentem assim, não, eu pergunto qual o grau de escolaridade, elas dizem meio assim chateadas, ensino médio, como se isso fosse um demérito. Não é. Não é. Fazer faculdade, para mim, eu fiz num tempo em que eu considerei que eu podia dar esse passo e foi importante para mim. Ela só vale a pena se aquilo for te acrescentar, se você for usar aquilo em seu benefício ou em benefício da comunidade que você atua. Então, Márcia, vamos falar um pouco de fundo eleitoral? Qual a sua opinião sobre isso? Que é um tema bem divergente, né? Bom, quando você está fora e você vê os valores, né, aviltantes, os valores enormes, você fica imaginando, você poderia usar isso para outra coisa. Eu também já pensei assim, e porém hoje eu estou num momento de aprendizado. E estou dizendo para você que eu não sou a favor, porém hoje ele está disponível para mim, para o meu partido, e se eu não usar hoje, alguém vai usar. Então não adianta eu ter a inocência, a bondade de não usar. Porém, acabar com isso, romper com isso, vai ser um processo em que, à medida que a Câmara vá sendo renovada por pessoas como eu, que vão entrar na política não para fazer um modo de vida, mas fazer uma política para mudar o modo de vida das pessoas, isso vai deixar de ser relevante. Eu, por exemplo, eu considero que a candidatura própria seria a melhor coisa. Olha, eu vim aqui e eu falo para as pessoas e essas pessoas acreditam em mim. Porém, a gente vem seguidamente cumprindo um sistema eleitoral, né, que divide dessa forma. Hoje, se eu disser para você que eu sou contra, eu ainda nem tenho tecnicamente conhecimento suficiente. Hoje eu tenho o que chega até mim, né? Mas considero sim que é muito dinheiro. Estamos falando de bilhões, né? Sim, de bilhões. Considero que sim, as pessoas estão viciadas. Os políticos que estão lá estão viciados nessa rotina desses privilégios de como usar esse dinheiro. Então eu me questiono, né? Até que ponto isso é bom para a sociedade? Então é preciso que a sociedade apoie candidatos que tenham uma clareza nos próximos passos para uma reforma administrativa, né? Que tem um projeto de reforma administrativa, reforma política. Então isso não é milagre, não há milagres. Isso é gradativo. Mas hoje eu vejo, eu dei início a essa caminhada e eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje, porque você e esse que está aqui atrás, que vocês não estão vendo, se propuseram a me apoiar e vir aqui fazer um vídeo em que, se eu fosse uma política profissional, ia custar muito caro. Então, esse vídeo e essa presença de vocês hoje aqui é a materialização de que a gente consegue fazer as coisas sem tornar o Estado mantenedor de tudo. Sim. É preciso gerir uma sociedade em que a gente tenha voz, porém a gente deu tanto poder ao Estado em que hoje a gente acha que tem que gastar esse dinheiro também. O assistencialismo, né? Com assistencialismo. Então, assim, o fundo eleitoral faz parte de quê? Né, de um projeto que foi aprovado novamente, né, nesse governo, inclusive, depois de muitos acordos entre os políticos que lá estavam, mas existem muitas outras reformas que estão paradas. Né? Então é preciso ter coragem para ir lá, pelo menos para dizer, eu tentei. Isso, aproveitando a deixa. A esquerda radical, mais radical, ficou quase 20 anos no poder. Sim. É muito tempo. O atual presidente está a menos de 4. É justo que ele saia agora? Não precisa de mais um tempo, né? Eu queria que vocês pusessem... É justo. Quando eu olho pelo lado pessoal, eu diria não.
ele é um cara bacana, eu gosto dele. E também alguns vão dizer, por mim que saia, ele é grosseiro. Quando você olha pelo lado pessoal, você corre o risco de colocar o seu sentimento. E você não pode olhar isso com sentimento. Você tem que olhar com razão. Nós temos fatos. Nós temos uma esquerda que se dividiu aí entre esquerda e meia direita, meia boca, seja lá como você vai chamar, por 20 anos. E deixou cativa toda uma população. Dependente, inclusive, de deputados federais, que é o cargo para o qual eu quero me eleger, mas que muitas vezes não aprovam pautas relevantes para aprovar uma pauta de assistencialismo. E o povo foi se contentando com pouco. E o povo foi se contentando com quase nada. Esmolas, praticamente. E quem tem um pouquinho acha, não, a minha vida está boa, então esse governo está bom para mim. Não digo esse, os anteriores. E esse governo, ele veio, e eu vou falar de uma forma racional. Existe sim o meu entendimento sobre quem é Jair Bolsonaro. Essa é a minha visão. Muitas pessoas ainda não perceberam quem é Jair Bolsonaro. Quando Jair Messias Bolsonaro vai lá num projeto e insiste para cortar os impostos, ele não é porque ele está sendo bonzinho, não. Ele quer que você fique menos dependente do Estado. Ele quer que você pare de debitar, né, para o Estado as suas necessidades. Não é o Estado que tem que resolver isso. E ele não quer resolver para você, não. Ele te dá liberdade para resolver. Quando ele diz liberdade, não é essa liberdade que as pessoas pensam, que é liberdade de polícia, que é a liberdade que o STF fica tolindo. Não é essa liberdade, é a liberdade pessoal, que começa ali no início da sua escolha. Voltemos à pauta, à sua pergunta inicial. Né? O Brasil ficou cativo por muito tempo das pessoas que achavam que só dizer que era boa pessoa, que dizer que cuida de indígena é bom, que dizer que cuida de não sei quem é bom, e isso, na verdade, dividiu a nossa sociedade. Tem uma geladeira, um fogão, um carro, tá ótimo. Isso, exatamente. Mas para quem está aqui no Espírito Santo, a vida aqui é muito boa, Fabrício. O Espírito Santo é um excelente estado. O Espírito Santo ele tem um equilíbrio, de certa forma, entre população urbana, população rural. Isso faz com que a violência ainda não seja tão latente, mas ela já começou, diferente de um grande centro como São Paulo, por exemplo, né, que é muita aglomeração. Então, no geral, nós temos uma distribuição populacional que facilita uma polícia agir. Não estou dizendo que é perfeito, não, mas no geral é um bom estado. Ok? Agora, muitas pessoas que estão aqui no Espírito Santo, elas pensam, não, eu quero o melhor para o Brasil. Só que o melhor para o Brasil não é o melhor para o Espírito Santo hoje. O melhor para o Brasil é o melhor para quem não tinha nada. Para quem está lá atrás. Sim. E quem está lá atrás? Nós estamos cansados de ver na televisão. Quem está lá atrás é o Nordeste, que foi cativo durante anos de políticos que ficavam lá vendendo água no carro-pipa. Quem está atrás lá é a região norte, sim, que por anos não tinha uma ponte para atravessar e era cativo de ter que pagar uma balsa. Eu estou falando, eu estive em Natal, no Rio Grande do Norte, acredito que uns 10 anos atrás. E eles tinham acabado de inaugurar uma ponte. Eu olhei aquela ponte e eu vi o trajeto que a gente tinha que fazer sem a ponte e eu pensei, meu Deus do céu, como que essas pessoas faziam esse trajeto? A gente já tinha a terceira ponte e eu pensava, eu conhecendo o estado, porque nas minhas viagens eu sempre busco ter um olhar social, né, do Brasil, então eu conheço muitos lugares, sempre não só com essa visão turística, mas com essa visão social, de organização, de como essas pessoas vivem. Então, e a gente pode afirmar que nos últimos 4 anos foi feito muito pelo Nordeste, né? Isso é fato, isso são dados.
são dados, só não enxerga quem está na bolha. E posso te falar uma coisa? Deixa esse pessoal na bolha. O que vai nos salvar, o que vai salvar o Brasil é esse Brasil que não tinha nada. É esse Brasil que hoje consegue abrir ali uma torneirinha e sair água. Eu sei o que é isso. Quando eu morava na roça, a gente tinha água para lavar a roupa e tal, mas era uma água salobra. Mas ela não era boa para beber. Então a gente tinha que sair na lata d'água e buscar água. E eu nem falo que a minha infância foi pobre, não. Minha infância foi normal. Agora imagina essas pessoas que não têm nada. Então, não só isso, mas eu digo para o lado mais pessoal. A questão da dignidade, né, de não ter atravessador entre um benefício do governo federal, que hoje é o Auxílio Brasil, não ter o atravessador. Por muitas vezes, essas pessoas também foram cativas de líderes comunitários, de vereadores, que só colocavam o nome dela no Bolsa Família se ela continuasse seguindo aquela cartilha. Então, hoje, quando você tem aqui o governo federal sem atravessadores e chega até o indivíduo, o recurso que ele provém para essa família, para essa pessoa, esse indivíduo, ele começa a fazer as próprias escolhas dele sem ter que dar satisfação a um atravessador. A coisa é tão assim, absurda que o atual presidente fala em tirar os impostos e a esquerda questiona como tirar os impostos, sendo que o benefício vai ser direto para a população. Quem está no poder, ou pensa que está no poder, ou pensa que é assim que vai continuar no poder, ela não quer, porque quanto mais imposto, mais Estado. Ou aí o Estado começa, ele tem dinheiro para gastar, então hoje ele está varrendo a rua, amanhã ele vai falar assim, não, essa rua não está bom não, eu tenho que contratar mais gente aqui e agora nós vamos lavar a rua. Amanhã tem dinheiro suficiente, não, agora nós vamos encerar a rua. Isso é uma forma dele contratar pessoas, muitas vezes desviar verbas, sendo que no início a gente só precisava da rua limpa, concorda? Sim. E vamos imaginar ainda, vamos lá no início. A gente mesmo não podia limpar a nossa rua antigamente? Sim. Hoje não tanto num grande centro, mas num pequeno vilarejo, né? Exatamente. Como eu vejo aí muitas prefeituras, e às vezes tenho a oportunidade de ver, você tem assim, N limpeiros de rua. É porque o meu sobrinho fala limpeiro, porque meu pai era zelador e ele não conseguia saber o que meu pai, a profissão do meu pai era. Então meu pai limpava, então ele entendeu que era limpeiro. Limpeiro. Márcia, a questão do limpeiro, a questão da privatização, vocês têm opinião formada sobre privatização? Muitas empresas não perceberam que ela também no ambiente privado, elas foram corroídas por essas ideologias. Elas querem ser fantásticas, então as empresas que vendem carros, elas não querem mais só vender o carro, elas querem lacrar. Então, para isso, elas precisam de muitas coisas. Então, voltando aí ao cabide de emprego, quanto mais inchado o Estado, quanto mais imposto ele tem, mais condição ele tem de inventar moda. Já dizia minha avó, né? Você está inventando moda, porque você tem dinheiro para gastar, então você começa a ter as ideias. Na verdade, novamente, muito para manter as pessoas cativas. Já dizia lá, né? Pão e circo para as pessoas, porque a oportunidade que o indivíduo tem de fazer a própria escolha dele, o Estado não quer que ele faça a própria escolha. Na educação, por exemplo, esses dias eu estava falando com uma pessoa, você não me perguntou, mas uma pauta também relevante é a educação, mas também não olhar pelo lado pessoal. Porque se eu olhar pelo lado pessoal, eu vou falar dos pais que deixaram os seus filhos nas escolas achando que o governo ia ser babá dos filhos dela. Sim. Enquanto a escola... Um erro, né? Quem cria é a família. Exatamente. Né? Enquanto a escola deve se dedicar... E passa a responsabilidade da família para o professor que já tem as suas dificuldades. Exatamente. Além do que, começa a ele perder o domínio sobre essa criança. O que faz um pai colocar ordem na casa? Estou falando do meu tempo e provavelmente do seu tempo. É colocar comida na mesa.
As pessoas falam assim, educação, tem que mudar a educação, tem que melhorar a educação. Mas o que é educação? Mudar o seu conceito de viver, você ser educado, você ser polido comigo, você não falar palavrão. O que é educação? O que é educação? Eu tenho uma educação religiosa, eu tenho uma educação social, eu tenho uma educação acadêmica, que são coisas que me completam. Mas às vezes as pessoas têm educação acadêmica, não têm educação religiosa, não têm educação social. E aí? Exato. Esse ser humano é bom? Ele é melhor? Quem que é melhor? E as pessoas começam a colocar a educação toda num bolo só e debitar para a escola essa necessidade dela dar educação. A escola não tem que fazer isso. A escola tem que ensinar português, matemática, história, o que for atualizado. Outro dia eu atendi uma professora para fazer assessoria de visto e perguntei para ela, o que você ensina hoje? Educação fundamental. Beleza. Há quanto tempo você leciona? 20 anos. Eu falei, perfeitamente. Tá bom. E essa professora, ela estava fazendo MBA, pós, e um monte de coisa. Aí eu perguntei, eu falei, esses cursos que você fez, no que impacta para a sociedade? No que isso muda para a sociedade? Eu falei, quando você estuda, isso muda a vida de quem? Ainda mais num país como o nosso, né? Continental. Isso. Aí ela disse, não. Eu falei, pois isso muda só a sua vida. Isso muda só a sua vida. Porque você continua ensinando português, matemática, ensinando a criança a ler. E eu te digo, não há nada novo debaixo do sol. Desde que, nos últimos tempos, quando a gente alcançou esse nível de sociedade que nós estamos vivendo, de organização, de invenções, a única coisa que veio aí, de certa forma, enganosa para as pessoas, foi o celular e o ambiente virtual. Isso fez com que as pessoas achassem que tivesse o poder na mão. E isso não muda ninguém. Então, poder é conhecimento, né? O conhecimento poder exatamente, é real. Ô Márcia, vamos falar um pouco do momento atual do Espírito Santo, tá? A gente caminha para o final da entrevista. Deixa eu só voltar no assunto sobre Jair Bolsonaro e dizer que eu estou me candidatando a um cargo que eu acho que talvez daqui a um tempo, se a gente continuar com um Jair Bolsonaro no poder, não só a forma de que eu acho que a pauta assistencialista, nesse caso, que é o Auxílio Brasil, ele tem que continuar caminhando um pouquinho até que essas famílias se estruturem e possam fazer as suas próprias escolhas. Mas quando Jair Bolsonaro, independente do Estado e do governador que está no poder, ele destina verbas, ele destina obras para esses estados de forma igualitária. Né? Igualitária. Então, quando ele faz isso, e isso sai aqui do governo federal e vem direto para o âmbito estadual e municipal, a galera que estava aqui no meio, que estava acostumado a fazer os projetos, e olha, eu só aprovo isso aqui, eu levo esse pessoal, esse poder está sendo esvaziado. É uma belíssima estratégia. Exatamente. Né? Então, se a Câmara Federal não se ater nos próximos anos a legislar em favor da população, rever o que é importante para a gente continuar organizado, olha, chegará um tempo, se Deus quiser, no segundo mandato do Jair Bolsonaro, que todos eles ficarão inúteis. E eu não quero ser inútil não, eu quero ser útil. Eu quero ir lá falar sim do Código Penal, eu quero ir lá sim falar das reformas administrativa, política. Então, só para complementar meu entendimento. Um prefeito, um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, eles têm que a cada dia provar porque existem, né? Isso que está faltando um pouco, não é isso? Exatamente. De forma geral. E do Espírito Santo, o momento atual do Espírito Santo? Você já adiantou, né, numa outra pergunta, a gente tem um estado maravilhoso. Sim. É um estado relativamente... né, equilibrado, né? A população poderia ser melhor servida, não? Sim, eu acho que, eu conheço... O que eu conheço a respeito do Espírito Santo é que a gente está até numa situação bastante confortável em relação aos outros estados. Porém, isso está inibindo a gente de crescer.
turisticamente, com o potencial que a gente tem, Sim. nós poderíamos ter muito mais investimentos. Há um tempo atrás, eu vi a então secretária de Turismo fazer um agradecimento até justo aos artesãos e dizer que sem os artesãos não existiria turismo. E eu discordo. Eu discordo, porque muitas vezes o artesão, ele faz aquele presentinho ali, ele faz aquele badulac, porque ele não tem um emprego. E não é isso que motiva ninguém a vir à nossa cidade. O que motiva uma pessoa a vir à nossa cidade é uma boa praia, uma região de montanha, um hotel confortável, visitar sua família, vir para um evento e, se sim, ele quiser comer uma moqueca capixaba, levar a panela de barro, ele vai levar sim esses presentes, Isso. mas não é isso que nos faz turisticamente bom. Então é preciso que o Espírito Santo tenha um olhar sobre isso. O Espírito Santo, ele está bem, não está ruim, mas ele pode ser rico. Nós temos um agro, né? O Espírito Santo é um dos maiores produtores de café do Brasil, né? O produto de granja, os ovos, nós somos muito fortes, né? É o segundo maior produtor de ovos do Brasil. A questão também do papel, né? Da celulose, nós saímos na frente. Então a população poderia ser melhor beneficiada. Afinal, são 4 milhões apenas. Exatamente, 4 milhões de habitantes que a gente está se contentando com pouco. O capixaba está se contentando com pouco. Pode. No agro, o que eu vejo? Deputado tal agora trouxe uma secadora de café para a comunidade tal. Poxa, se ele tem mínimo, né? uma condição de pegar um empréstimo que ele Tá queira, isso, né? ele vai pegar um empréstimo, vai comprar a secadora que ele quiser, vai pagar quando ele tiver o lucro do produto dele, e aí ele vai fazer as próprias escolhas. Quando você traz para um âmbito governamental a gerência sobre determinadas demandas de um município, de um indivíduo, você está tirando desse indivíduo a liberdade. Então, é preciso que o capixaba não se contente com pouco. Ele é um estado que pode muito, muito. Isso, pode mais, né? Pode muito mais. Ô, Márcia, a gente está caminhando para o final da entrevista. Você eleita, 2 primeiras iniciativas que você tomaria são necessárias? São necessárias? Olha, primeiro, saber com quem vai caminhar comigo. Quem serão os eleitos também? Quem são essas pessoas que vão caminhar comigo para poder fazer um bloco de pares? Hoje a gente vê, principalmente agora na época da eleição, todo mundo se juntando, todo mundo fazendo ali uma organização. E aí eu fico olhando, por que essas pessoas não se juntaram para representar o Espírito Santo de forma forte e vigorosa? Todo mundo, cada um quer fazer a sua partezinha e fica quietinho, porque cada um quer os louros para si. A minha primeira, e é o meu sonho, né? Se você me falar assim, você tem algo, eu quero ir conversar com todo mundo, vamos fazer aqui, o Espírito Santo, vamos nos entender. Nós temos esquerdas, nós temos direito, mas não é possível. Quem são os atuais deputados federais? Você sabe, né? A gente sabe quem são. O que eles fizeram nesses últimos anos? Nos 2 últimos anos, né? Quem veio a público dizer o que pensava do governo do presidente Jair Bolsonaro? Quem veio a público dizer, enquanto a população estava sofrendo aqui por desmandos, por um direcionamento inadequado aos olhos de muitos que penalizou a sociedade? Quem foram eles? Quem veio a público dizer o que pensava? Mas agora, inclusive, estão muitos, né, fazendo aqueles videozinhos lindos que quase eu acredito na conversa deles. Isso. A gente tem um tema importante também que a gente precisa falar, que é pandemia. Sim. Como que isso influenciou? Porque também foi um grande desafio que o presidente enfrentou, né? Um gestor, todos os gestores enfrentaram. Pandemia e uma guerra aí, né? Uma guerra que se alastra. Fala um pouco pra gente sobre isso. Também foi um complicador, foi um grande complicador, né? E muitos oportunistas se aproveitaram disso, né? Sim, eu falo por mim. A minha opinião é bastante particular e eu não quero convencer ninguém, porque eu só me guio por mim mesma.
eu cheguei da Itália no dia 8 de março de 2020. E quando eu cheguei, eu sentei naquela cadeira ali e disse, isso vai virar um circo. Mas eu não tive um dia de medo. E eu vi o quanto a população foi oprimida e ela, nessa opressão, ela foi criando uma bola de neve de medo. E um dos motivos de eu estar aqui hoje foi porque exatamente aquele meu olhar sobre o mundo, sobre tudo, me levou a chamar as pessoas à razão, a falar para essas pessoas que não tivessem medo. E eu, conhecendo os países que eu já tive a oportunidade de visitar e conhecer e ter um olhar não só turístico, mas um olhar humano, um olhar de conhecer essa sociedade, como ela funciona, eu pensei, o Brasil vai ser quem vai sair melhor dessa. E eu tinha essa certeza. Sentada ali, eu disse, nós temos tudo para sair bem, nós vamos sair os melhores, porque nós temos tudo, Fabrício. Se nós não estamos fabricando os parafusos, foi porque em algum momento os impostos para produzir parafuso era tão grande que era mais fácil mandar para fazer o aço, para fazer o parafuso na China. Mas nós temos tudo, nós temos comida, que é o principal mandatário da sociedade. A gente trabalha para comer, né? Para nos mantermos vivos. Exatamente, a gente sai todo dia para trabalhar e comer. A vida é essa. A vida é comer e dormir e trabalhar no intervalo. Porque fora isso, não há razão da existência. Então, voltando ao tema, por conhecer o Brasil com toda a sua peculiaridade e assim, tantas coisas distintas em diversos lugares, a grandiosidade, né, a potência que é o Brasil, a vocação, riqueza humana, né? A riqueza humana e a vocação do agro, né, que produz a nossa comida, que não parou. E aí eu posso falar, eu vou resumir, o Brasil poderia ter sido como o Espírito Santo, o Brasil, o estado melhor para se governar. Eu digo isso porque o Espírito Santo não perdeu o lastro financeiro dele. Ele continuou com o Vale funcionando, Fibria, os portos, o agro continuou funcionando. Então o governador do estado continuou com esse lastro financeiro, porque é o que realmente sustenta o estado. Ele recebeu o dinheiro do governo federal, mas ele penalizou aquela galera do meio, que era, né, o indivíduo que tinha um pequeno negócio, que precisava se movimentar, que precisava sair, né? Que estava empreendendo. Então, no Brasil, se você olhar, os governadores que tentaram manter a população cativa são as pessoas que não vão se eleger. E assim, no final, eu acredito que todos vão reconhecer o quanto o presidente Jair Bolsonaro foi corajoso de lutar pela liberdade individual do indivíduo, das pessoas. Então, eu estive novamente na Itália 2 anos após e estive em Bérgamo. E eu fui até a Itália visitar minha irmã e eu falei, Ju, nós vamos a Bérgamo novamente. Eu quero ir lá, eu faço questão de ir lá. E eu fui lá e o que eu vi? Uma população ainda precisando usar as máscaras, porque ainda era uma regra da cidade, mas olha, todo mundo revoltos. Ninguém aguentava mais. Então essa opressão que a gente sentiu aqui, o italiano sofreu também, porém com menos interação, com menos comunicação nas redes sociais, eles se fecharam muito mais no medo. Sim. Mas a cidade de Bérgamo estava assim, ativa, ninguém me pediu máscara para entrar em lugar nenhum, estava funcionando perfeitamente e foi assim, de certa forma, fechar um ciclo, fechar esse assunto no meu coração. Ótimo. E a questão das minorias, né, que virou bandeira aí de partidos. Como é que você vê essa questão das minorias? Bom, de coitadinhos, de prejudicados? Bom, eu digo o seguinte, Fabrício, eu não defendo minorias, eu defendo a maioria. Porque quando a maioria está organizada, a minoria se encaixa.
Quando um pai de família tem um filho especial que necessita de cuidados, mas ele tem condição financeira de cuidar daquele filho, ele vai cuidar. Falo isso pela minha família, né? Eu tenho um irmão com um filho especial. E esse filho, meu irmão faz de tudo. E esse filho, esse parente nosso, ele é acolhido pela nossa família. Então, enquanto que você trata a minoria como diferente ou como especial, na verdade você está isolando e categorizando aquilo ali. Então, para mim, eu defendo a maioria que trabalha, a maioria que sai de casa para fazer valer o seu trabalho, a sua família. Eu defendo aquelas pessoas que sim, como eu, chegaram até aqui e por muitas vezes foram caladas, porque não pode dizer isso, não pode dizer aquilo. O ser como humano se fossem incapazes, né? Minoria, você é incapaz? Exatamente, ou transformado num ser especial, né? Um ser superior e que, na verdade, quando você quer que essa sociedade conviva com as diferenças. Então, se você quer que conviva com as diferenças, como que você pode exigir que a minoria seja tratada diferente? Então, eu defendo a maioria. Isso aí. Então, Márcia, vamos fazer um bate-volta, pergunta e resposta, jogo rápido. Um sonho. Olha, eu sou uma pessoa muito realista, eu planejo assim e sonho também, já tive minhas fantasias. Eu imaginava passar ali na Avenida Maruípe dirigindo o meu próprio carro. E aí já passei muitas vezes e comprei meu primeiro carro, que era um sonho. Foi o Fiat 147L, é isso? Não, 147 Spazio. Nossa. Era luxuoso na época. Era um L melhorado. Era. Um medo. Fabrício, eu não tenho medo. Desde criança eu nunca tive medo de nada. Se eu te contar qual era o meu apelido, você vai rir. Mas eu sempre fui intrépida, não inconsequente, mas eu sempre fui curiosa, nata, e isso fez com que eu sempre calculasse as minhas áreas de atuação. Qual foi o seu apelido? Isqueiro, porque eu colocava fogo em tudo. Aí, tá vendo? Boa. Um amor e uma paixão. Um amor à vida. Eu saio todo dia, as celebrando pessoas. a vida, né? Isso aí. Eu amo pessoas, eu amo ser humano. É a maior fonte de conhecimento que existe. Eu acho a gente incrível quando você fala assim, o ser humano é isso, o ser humano é aquilo, o ser humano é... Gente, nós somos uma máquina perfeita. Se a gente olhar para nós mesmos e para o mundo inteiro que nós construímos até chegar aqui, a gente é um ser espetacular. Espetacular. Desejo pessoal. Um desejo pessoal? Comprar um sítio. Tá vendo? Plantar minhas próprias batatas. Gato ou cavalo? Os dois. E você ama os dois, né? Gosto de todos os bichos. Gosto de cachorro também. Cada um com a sua diferença. O cavalo, eu montei sozinha o meu primeiro cavalo, que eu apertei a cilha direitinho, conforme eu ficava vendo meu pai fazer aos 6 anos. E desde então a minha história com o cavalo é uma história... É um amor desde a infância, então, né? Sim, desde a infância. O cavalo é liberdade, né? É uma potência ao mesmo tempo com liberdade. E os gatos, o gato é diferente, porque o gato ele não te pede nada em troca. O gato, ele observa, ele é na dele, ele é discreto, ele sabe quando você não está bem. Isso. É um fofo. Uma cidade para morar. A cidade para morar? Tem lugar melhor que Vitória? Não, não tem. Não tem, né? Eu vou te falar, eu falo para as pessoas, eu viajo, e nas viagens a gente fala assim, nossa, eu quero morar aqui. Eu queria morar aqui. Mas olha, não há nada melhor do que voltar para Vitória. Não há nada melhor. Um lugar para viajar? Para viajar? Meu lugar do coração é a Itália. Eu já tive a oportunidade de ir a outros lugares, mas cada vez que eu vou à Itália, eu encontro um cantinho que eu ainda não conhecia. E a comida é maravilhosa, né? E a gente vive de quê? De comer. Então, lugar fantástico. Uma dor e uma saudade? Uma dor... A perda de alguém ou a perda de alguém? Não, meu pai, que eu acho que foi para um
foi encontrar Deus muito prematuramente. Eu confesso que eu e meu pai, nós dois sempre vivíamos nas turras. Ele era muito firme comigo e eu muito teimosa. E a gente sempre batia de frente. Mas como nós dois somos do mesmo signo, não que eu acredite em signo, mas um dia eu lendo uma coisa a respeito de personalidade me veio à cabeça, cara, eu e papai nós somos tão iguais que a gente se bate muito. E foi então que eu comecei a me ver efetivamente nele. Eu tenho dele a força, eu tenho dele a coragem e eu tenho dele o fato de não desistir nunca. Que signo que é? O signo de vocês? Touro. Touro. Comida preferida? A que tiver, né? Isso aí, que tiver na frente. Eu sou primitiva para comer, eu sou simples. Arroz, feijão. Uma frase, um dito popular. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Ótimo. É um versículo, né? E é fã de alguém específico? Eu não tenho ídolos, não. Confesso para você, nessa vida inteira, para não dizer que eu nunca gostei de alguém, eu era apaixonada no Ayrton Senna. Como piloto e como um ser. Mas eu era uma paixonite mesmo. Eu achava que se ele me encontrasse, ele ia me amar. Uma paixão e tanto, né? Ayrton Senna. Márcia Diniz por Márcia Diniz. Pois é, então eu vou te perguntar. Quem vai dizer o que você sempre quis? Márcia Diniz. Márcia, muito obrigado, tá? Por essa troca de experiência. E a gente torce para que tudo dê certo. Bom, eu agradeço a oportunidade e sim vou deixar a minha mensagem. Eu digo para você que veio até aqui ouvindo as minhas ideias. Eu digo para você que em algum momento se reconheceu no meu entendimento, na minha história de vida. A minha história de vida, certeza que ela é muito próxima da sua história. E eu digo a você, a vida não é mágica. Não haverá milagres, nem de hoje, nem até amanhã. A vida é um dia de cada vez. E o que define como você vai viver os seus melhores dias é a sua decisão de hoje. Então, faça valer a sua decisão, o que você quer e siga assim, firme. E nós vamos juntos.